Muito boa noite, estamos ao vivo. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Felipe Bayer na área. Etelvina. Boa noite, Renita, Tere, Rosemary, Lori, Yuri, George, Perochan, Tom Perbellini, Jandir Stulzler. Será que o Jandir é parente do Carlos? Boa noite, Daisy, Luísa, Tami, Saulo Barbosa na área, Simone de Pelotas, Paulo Brandenburg, boa noite, Jair Petri, Andréa Cantarim, boa noite, pessoal, Jefferson, Alves, Luiz Leal, Rose Lonstein, Thiago Mendes Sombrio, Santa Catarina, Fernando Scopel, Tabita, boa noite. Robson, Thiago Mendes, já falei. Magna, Angélica, Yuri Lacerda, boa noite. Marcela Simone, do Pará. Gilberto de Loyola. Vocês já imaginaram alguma vez, só para enquanto o pessoal vem entrando, vocês já imaginaram como que é interessante imaginar num país. Estou meio para baixo hoje, parece que a cadeira está ali embaixo. Como que é interessante num país grande como o Brasil, imaginar como que vive alguém que mora no Pará. Lógico que o Pará é grande, então tem várias características, mas geralmente para quem é do sul, para quem é do sudeste, quando pensa no Pará ou no Amazonas, pensa nos rios, na selva, no mato, e de certa forma faz um pouco de sentido. Passo Fundo, Mari Bertoglio, Hilda, está agora em Chapecó. A Hilda fica flutuando ali naquela região, um dia está em Curitiba, outro dia está em Bombinhas, outro dia está em Chapecó. Márcia Reis, boa noite. Adriana, boa noite. Júnior Staff, boa noite. Marcos José de São Paulo. Eu fico imaginando como, como é o entardecer de alguém que mora em Taubaté, São Paulo, por exemplo. Legal imaginar isso. Sempre imaginei essas coisas. Luiz Clemente Schaeffer, Carla Piovesan, Josenilda Paiva, tá todo mundo aí. Boa noite. Ah, a Hilda tá vindo de Erechim. Giane, boa noite. Rita Trancoso de Vitória, Espírito Santo. Vi alguém escrevendo em alemão aí, mas já fugiu de mim. Marcelo, Leandro, Gilberto, Giovana Bianchi, Litoral Norte, Rio Grande do Sul, Sete Lagoas, Minas Gerais. Vila Isabel, Raquel Miranda. Vila Isabel é no Rio, é? Elisângela Balneário Camboriú, belíssima Camboriú. Meu pai é de Erechim, Alles gut. Boa noite. Jamaica Campos. Bom, entardecer em Taubaté é lindo, eu imagino, tá bom? Pessoal, como é que é o entardecer em Belo Horizonte, Otávio? Hã? Otávio nem enxerga o entardecer no Belo Horizonte, tá só na frente do computador dia e noite. Vitor Rubens, como é que é o entardecer na Paraíba? Hã? Olhando o oceano, que maravilha. Olho d'Água das Flores, Alagoas, ó, temos pessoal. Olho d'Água, eu já passei por Olho d'Água, mas não era Olho d'Água das Flores. Era só Olho d'Água, eu acho. Em Sete Lagoas é lindo. Muito bem. Buenas noches, diz a Jéssica Benert. Bom, Curitiba estava um entardecer europeu, diz o Giovanni de Souza. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Indaiatuba, boa noite. Muito bem, já passaram 6 minutos e nós de conversa fiada, como se diz, natureza perfeita. Hoje nós temos mais uma aula, dando continuidade à aula da semana passada. Estamos nessa série sobre
abundância, plenitude, tentando soltar um pouco a ferrugem. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, que essas coisas, pessoal, a gente olha assim e parece que não faz muito sentido isso que nós vimos na aula da semana passada sobre dar e receber, sobre a, 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 a dinâmica entre nós e a natureza, entre nós e o universo, mas isso é profundo. A simplicidade é profunda. Tudo que é simples é profunda. Tudo que é simples é profundo. Se você olha, por exemplo, um rio, você vai num rio, o rio, quanto mais calmo, mais profundo. Quanto mais barulhento, mais raso. Então, tudo o silêncio é extremamente importante se você quer ter plenitude, se você quer ter abundância, você reconhecer o silêncio, você entrar numa troca permanente de silêncio. O silêncio é uma das coisas mais poderosas que existem. Vocês sabiam disso? O silêncio. O que que é o silêncio? Quando você observa o silêncio à sua volta, você se conecta com o silêncio que existe em você. Vocês sabiam disso? Não é o barulho, não é o agito que é poderoso. É o silêncio, é a profundidade. É dali que emerge, dali que brota tudo que é essencial, tudo que é perpétuo, tudo que é perene, tudo que é mágico. O barulho é distração, o barulho é. Então, essas coisas que a gente está vendo aqui, não subestime isso. Isso é profundamente valioso, extremamente valioso. O barulho também é importante, faz parte, o movimento, o agito, é importante, faz parte, mas isso precisa estar intercalado com o silêncio, com a profundidade. Faz sentido para vocês? O áudio está um pouco baixo para mim. Eu estava falando silêncio. Então, era por causa disso, eu acho. Bom, vamos lá então, pessoal. O Robson Skepansky, ele fala de meditação. Se você medita, é importante. Silêncio, meditação é o silêncio, é a busca do silêncio mental. Vamos lá então, pessoal, vamos começar nossa aula aqui hoje. E antes de começar, eu tenho 2 recadinhos que são importantes e que são do interesse de vocês. Ó, o André Cordeiro diz: o silêncio é a linguagem de Deus. Ó, não usam isso como um chavão. Isso é uma verdade tão absoluta, tão absoluta, o que ele disse aí. O silêncio é realmente. Você não consegue conectar a Deus no movimento, no barulho. Você consegue conectar a Deus no quarto secreto, a porta fechada. É fato isso. A melhor, a oração mais profunda é aquela que você mergulha no silêncio. Olha que interessante. Bom, vamos lá. 2 coisas bem importantes. Nós vamos ter mais uma série de aulas baseadas
nesses princípios da plenitude e da abundância, que são coisas voltadas para dentro, são coisas mais introspectivas. E aí eu estou já pensando, começando a estruturar um novo programa dentro do clube. E nós vamos mudar o clube, tá bom? Nós vamos mudar o clube. Eu quero falar 2 minutos sobre a mudança que vai acontecer no clube, tá bom? Quando nós abrir a próxima turma, a partir da próxima turma, todas as pessoas novas que vão entrar no clube, elas não vão ter acesso ao conteúdo passado, tá bom? Bom, então, na próxima vez que nós abrirmos o clube, as pessoas que vão entrar, elas só vão ter acesso ao novo conteúdo. Então, por que a gente vai fazer isso? Porque o conteúdo, esse conteúdo aqui que já foi passado no passado, ele é de vocês que participaram até aqui, que se inscreveram. Então, você que está inscrito no clube hoje, não se preocupe, você vai ter acesso a todo o conteúdo que tem hoje e você vai ter acesso a todo o conteúdo novo até você sair. Quando você sair do clube, e outra coisa, detalhe importante, eu não sei quanto você pagou, quanto você está pagando, mas nós abrimos o clube com uma mensalidade de R$ 49,90. Tem gente desde o início que está pagando menos de R$ 400 por ano. Hoje, a anuidade do clube é 1.497 ou 87, não lembro mais. Você que está no clube, você que está no clube, você sempre vai pagar o valor que você está pagando agora. Você nunca vai ter aumento, a menos que você sair e você quiser entrar de novo. Aí você vai pagar o preço novo. Então, essa é a primeira mudança. Eu estou comunicando isso para ninguém ficar surpreso, tá? Vou gastar aí 10, 15 minutinhos dessa aula para a gente entender. Ó, a Rosângela está pagando R$ 49,90. Então, o que acontece? O que você está pagando hoje, você vai continuar pagando eternamente até quando você sair. E você também tem acesso a todo o conteúdo passado. Quando você sair,
Se entrar de novo, você vai voltar a ao novo sistema. Você não vai ter mais acesso ao conteúdo passado. Então, isso, quero que isso fique bem claro. Isso é uma medida que a gente tomou, porque tudo que é em excesso, às vezes confunde. E eu quero as pessoas entrando no clube, elas se confundem muito, se perdem muito. E você que já conhece o clube, tudo bem. Mas eu não quero estar toda hora retomando conteúdos do clube, tá bom? Então, o que que acontece? A Rosana está dizendo 1.727. Não, não custa isso. Isso custa quando você parcela. Então, você paga um aumento para o cartão de crédito. Mas tudo bem. Duas coisas, então. Se você continuar no clube, você vai ter acesso a todo o conteúdo que tem hoje e todo o conteúdo que vai acontecer até você ficar dentro do clube. Segundo ponto, se você e você não vai ter aumento de mensalidade nunca. Quando você sair e você decidir voltar, aí você entra para o novo modelo do clube, tá bom? Segunda coisa que eu quero a opinião de vocês, tá? Que é uma coisa importante, porque o conteúdo é para vocês, não é para mim. Eu estou pensando no conteúdo da próxima série. E eu fiquei pensando, e fiquei matutando, e eu fiquei pensando muito, eu sempre uso muito como parâmetro as coisas pelas quais eu passei na vida, tá? Por quê? Porque eu olhando para minha situação passada, minha infância, minha adolescência e tudo mais, eu imagino assim que, lógico, existem pessoas em dificuldades maiores do que eu estive, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu tive uma infância muito, desesperançosa. Não tinha dinheiro para estudar, não tinha dinheiro para nada. Eu tive que me virar. E aí eu fico me perguntando sempre, quando eu escolho algum conteúdo, alguma mentoria, o que que fez diferença na minha vida? E eu estive pensando, sobre livros que fizeram a diferença na minha vida. Eu quero voltar agora, dar uma quebra e eu quero estudar um livro. E um dos livros que fez muita diferença na minha vida é um livro chamado 18 Leis do Poder, tá? Por que que eu estou perguntando isso para vocês? Esse livro, ele não é um livro ético. Ele não é um livro que vai ensinar você a viver da essência. Esse é um livro que mostra como funcionam as regras do poder num mundo dominado pelo falso eu. Então, se você quer estudar os movimentos do falso eu, você tem que ler essas 48 leis do poder. Entendeu? Otávio, dá uma assistência ali para o pessoal, eles estão perguntando coisas sobre renovação e tudo mais. Vocês estão entendendo isso? É importante porque isso são 48 leis. Esse livro tem. Ele é um livro muito consistente, ele tem mais de 500 páginas. A gente vai precisar, no mínimo, 12 semanas, que seriam 3 meses, para a gente dissecar essas 48 leis do poder. Mas, preste atenção, isso muda radicalmente a perspectiva das coisas. Você não vai. Falando, o que que esse livro fez para mim? Ele fez com que eu deixasse de ser ingênuo. Ele fez com que eu deixasse. Eu devo ter ganho aí uns 15 anos de vida depois que eu estudei esse livro. Por quê? Porque quando você é inocente, ingênuo, as pessoas te enganam, as pessoas te iludem, as pessoas te passam a perna. A sua vida vira um atraso. E esse livro fez com que, assim, ó, é muito difícil me pegar. Eu era uma presa fácil até então. Agora é muito difícil você me pegar numa furada por aí, entendeu?
entendeu? Por quê? Porque eu conheço eu consigo distinguir uma uma intenção honesta de um charlatão. Eu consigo olhar para aquilo que é ouro e para aquilo que é ouro de tolo, como se diz. E, cara, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu estou animado em explicar essas 48 leis para vocês. Por quê? Porque eu acho que isso vai abrir várias janelas na sua vida. E tem coisas que a gente pode usar na prática, tá? Tem coisas que a gente pode usar. Por quê? Porque são estratégias. Agora, tem muita coisa que você não vai permitir que os outros usem contra você, entendeu? Então, o que que acontece? Eu acho que vai ser uma coisa que vocês nunca mais vão esquecer na vida. Eu estava falando com a Fabiana domingo, eu sempre explico para a Fabiana, o que eu penso, e ela me ajuda a decidir as coisas, e eu expliquei um pouco do livro, e ela disse o seguinte: meu Deus, meu Deus, eu preciso desse livro, eu preciso desse livro. Hoje mais expliquei um pouco pro Otávio, disse o que que tu acha, Otávio
Otávio disse: "Já imagina, eu já comprei o livro, enquanto nós estava falando". Então, assim, a gente tem que ter um pouco de estômago para entender como o mundo funciona. Por que estômago? Porque, às vezes, a gente se desanima um pouco olhando para essa estrutura. Mas é melhor você se desanimar estudando isso do que você se desanimar vivendo na prática. Então, eh, não vamos responder isso hoje, mas vamos, o Otávio já fez uma pesquisa lá no grupo, vamos amadurecendo essa ideia, tá bom? Tá bom? Ó, a Davileide diz: "Poder e manipulação já me tirou da ingenuidade", imagina esse estudo. São 48 leis e são assim, você vai o que que mais me chamou a atenção nesse livro é assim, ó: "Poxa, foi isso que aquele cara fez comigo. Putz, foi ali que eu errei". A gente vai se conectando com isso, entende? Então, não precisam comprar o livro, se vocês não têm o livro, a gente vai entregar resumos, a gente vai fazer esquemas, a gente vai fazer todo esse trabalho de base. Mas se você puder comprar o livro, tudo bem, tá bom? Último recadinho rápido para a gente começar. A gente já fez a enquete, Fábio, já está rolando lá, tá? Uma outra questão bem importante: tem muita gente me perguntando o seguinte, não sei se vocês viram que nasceu um filhote do Clube dos 5%, que é o Clubinho. O que que é o Clubinho? O Instagram, ele lançou um produto que é um Instagram por assinatura. Então, é um Instagram privado, onde só quem assina tem acesso. O que que acontece? Eu conversei com a turma, para mim, não vale a pena financeiramente. Por quê? Porque custa R$ 7,90 e 30% fica para o Instagram. Na verdade, não é para o Instagram, é para o Google ou para a Apple que fazem a cobrança. Então, não faz muito sentido. Você tem que ter 1.000 pessoas para ter uns trocos no bolso por mês. Assinatura de R$ 7,90 por mês. Mas nem tudo na vida é dinheiro. Então eu disse: sabe de uma coisa? Eu sempre quis um programa onde eu pudesse dar dicas diárias de 15 minutos, sem precisar pentear o cabelo, sem precisar montar cenário, sem precisar botar a camisa, um lugar totalmente privado, onde eu pudesse sentar e conversar com as pessoas todo dia durante 15 minutos. Então, nós criamos esse Instagram por assinatura, que se chama, e nós chamamos ele de O Clubinho. O que que é o Clubinho? O Clubinho, então, é um programa por assinatura que custa R$ 7,90 e todo dia eu entro e eu queria mostrar agora para vocês e não aparece. Às vezes ele dá falha e aí não aparece, pelo menos no meu não aparece. Queria mostrar como é por dentro. Engraçado, não aparece. Então, o que que acontece? O Clubinho é um lugar onde a gente, todo dia eu entro ali 15, 20 minutos e eu dou dicas sobre sucesso na carreira e na vida. É R$ 7,90. As pessoas têm perguntado para mim, se eu estou no clube, faz sentido entrar no clubinho? Aí eu vou dizer o seguinte, depende muito do que você quer. No clubinho, eu dou dicas práticas de como ter sucesso na carreira, coisas que eu fiz, como você. São coisas mais na linha profissional mesmo. Então, as pessoas que estão lá estão amando. Como é que você se inscreve? É só ir no meu Instagram e clicar onde diz, vamos ver se no final aparecer, onde diz assine, assine. É aqui embaixo, ó. Deixa eu ver. É aqui embaixo, ó. Aqui, ó, onde diz, logo acima dos destaques, está escrito assine. Sempre é ao vivo. Sempre entro ao vivo e aí fica gravado lá.
Mas são aulinhas curtas, tá? São aulinhas curtas de 15, 20 minutos para aplicar na prática, tá bom? Bom, então você fica a seu critério, mas invista R$ 7,90, dê uma olhada, fique um mês, e se você não gostar, você pode sair a qualquer hora, tá bom? Não é um dinheiro que vai fazer falta na vida de ninguém, R$ 7,90, então se você está em dúvida, você pode arriscar, é diferente do que comprar uma mentoria mais pesada, tá bom? Vamos lá, pessoal, é ao vivo e fica gravado. Alguém está no clubinho? Ó, o Hernando diz: chega de propaganda, vamos começar o assunto de hoje. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos seguir aqui o. Tô aqui, ó. Vamos seguir aqui o conselho do Hernando. Vamos trabalhar aqui, então, tá bom? Pessoal, o que que nós precisamos fazer? Sempre precisamos ter em mente, na nossa cabeça, a relação que nós temos com nós mesmos. Isso é a coisa mais importante que tem, a relação que você tem consigo mesmo. Qual a relação que você tem consigo mesmo? E uma das coisas que a gente não percebe e que é uma coisa que a gente precisa abrir mão é da ideia de que a vida é difícil. Nós nascemos com isso enraizado na nossa cultura, de que a vida é sofrimento, de que a vida é dura, de que as coisas são difíceis, a vida é sofrimento. E isso não é verdade. A vida não é sofrimento. Eu nasci com isso, por muito tempo acreditei nisso. A vida, observe a vida em todos os ambientes, em todos os aspectos. Observe a vida. A vida, a vida em si, ela flui com leveza. A vida em si, ela flui com naturalidade. A vida, ela se desenrola, ela se desenvolve sem trauma, sem ansiedade. Então, então a vida não é difícil. A vida não é dura. A vida não é sofrimento. Só que isso é uma coisa que você precisa perceber, você precisa começar a perceber. E você começa a perceber isso quando você observa a vida. Porque qual é o oposto dessa leveza, dessa naturalidade, dessa fluidez da vida? O oposto disso é a resistência. Então, quando você entende que a vida é leveza, que a vida se desenrola com naturalidade, você entende que quando isso não está acontecendo, você está preso na resistência. A resistência é uma maneira, é um modo de você viver a vida. O outro modo é você viver a vida em harmonia, viver a vida em paz, viver a vida em equilíbrio, viver a vida no amor. Então, essa é uma coisa que eu quero enfatizar muito. Por quê? Porque se você olhar, eu até tinha separado, tem esse livro aqui, ó, esse cara aqui, o Jordan Peterson, que é uma das pessoas mais bem conceituadas, eu já falei isso outras vezes para vocês, mas ele defende a ideia de que a vida inevitavelmente é sofrimento. E não é. Ele está errado. Ele está errado. A vida, nenhum tipo de vida é sofrimento. A vida é júbilo. O que é sofrimento é a resistência. E nós vamos ver o que é a resistência.
Então, quando a gente aprende essa lição, quando a gente entende que a vida é espontânea, que a vida é natural, que a vida é leve, nós conseguimos realizar os nossos desejos sem muito esforço. E é isso que nós queremos. Não é verdade que você precisa sacrificar a sua vida agora para ter uma recompensa futura. E aí você tem que pensar um pouco sobre o que é sacrificar. Não tem nada o que sacrificar. Não tem o que sacrificar. Pense em todo o processo da natureza. Um boi não sacrifica o dia de hoje para ter o que comer amanhã. Ele come hoje, amanhã ele vai comer de novo, e se não tem, está tudo bem. Nós temos essa ideia que nós temos que sacrificar, viver no sacrifício. Você não precisa sacrificar nada. Tudo que você sacrifica não é legal. Então, eu não preciso, então, não comer doces. Eu preciso, então, não comer doces. Posso comer doces, não preciso sacrificar nada em benefício da minha saúde. Não comer doce não é um não sacrifício. A natureza não te força a comer porcaria. Você está entendendo isso? Então, você olha para o fato de você não comer doce, não comer chocolate, não comer bala, como se isso fosse um sacrifício, um pesadelo. Por isso que você não consegue ficar sem comer. Por isso que você não tem energia para fazer outras coisas. Por quê? Porque essa resistência em relação a isso rouba muito do teu da tua energia, do teu poder. E aí, pense o seguinte: o quanto de energia, o quanto de poder, o quanto de tempo, o quanto de força nós gastamos nos preocupando com as coisas, de como elas deveriam ser, de como eu vou fazer. A preocupação, ela é desnecessária. O foco na ação, sim. Agora eu preciso dar aula, então eu preciso me focar na aula. Então eu preciso colocar minha energia na aula. Mas eu ficar me preocupando se vocês vão gostar da aula, se não vão gostar da aula, será que vão. Isso é desnecessário. Então, toda vez que você é espontâneo, toda vez que você entende que a vida flui naturalmente, se você não criar resistência, você vai encontrar muito mais leveza, muito mais naturalidade nas coisas do dia a dia. A preocupação que você cria, são preocupações que nós justificamos. Todo o sofrimento, todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a defesa. Observe quanto tempo nós gastamos por dia se defendendo, defendendo a sua posição, defendendo o seu ponto de vista, defendendo as suas verdades. A gente se torna reacionário em relação aos fatos, aos acontecimentos, às outras pessoas. Por quê? Por quê? Porque nós temos uma imagem a defender. Então, qual é a grande lição? E não menospreze isso, não leve isso como não importante. A grande lição é observar a natureza. Observe a natureza. E você vai ver como ela funciona sem esforço algum. A natureza, ela não faz esforço. Simplesmente é a força natural da vida. Uma vez eu li um texto, não lembro mais qual foi o livro, mas é um texto, um livro antigo, onde o autor diz coisas como: se você olhar para a grama, você vai ver que a grama não se esforça para crescer.
ela apenas cresce. Se você olhar para o peixe ele não tenta nadar, ele não se esforça para nadar, ele apenas nada. Se você olhar as flores elas não se esforçam para desabrochar. Elas não se sacrificam para abrir. Elas apenas abrem, desabrocham, elas apenas florescem. Se você observar os pássaros, eles não tentam voar. Eles não fazem um esforço para voar, eles apenas voam. Por quê? Porque essa é a natureza dos pássaros. A natureza dos pássaros é voar. Se você olhar para o universo, você vai ver que o Sol não se esforça para nascer, a Terra não se esforça para girar sobre o eixo. É da natureza da Terra girar na velocidade que ela gira para cumprir a sua função, para cumprir o seu papel. E o que acontece? Também, se você olhar para nós, é da natureza humana criar coisas. É da natureza humana, é nossa natureza materializar coisas. E nós fazemos isso com facilidade. Nós fazemos isso sem muito esforço. Olha como você materializa as coisas que você acredita. Toda a sua realidade, você cria ela com extrema facilidade. A situação em que você está hoje, olha como você cria facilmente a sua ansiedade. É um estalar de dedo. Olha como você cria facilmente a sua preocupação. Olha como você cria facilmente o seu desgosto, a sua insatisfação. Você não faz esforço para ficar ansioso. Você não faz esforço para ficar preocupado. O oposto também é verdade. Você não precisa fazer esforço para ser feliz. Você não precisa fazer esforço. Olha como você facilmente sai do presente e você vai para o passado e para o futuro. Você não precisa fazer esforço para ficar presente no presente. É uma simples escolha, uma escolha natural. O que acontece? A inteligência da natureza, a inteligência universal, a inteligência infinita, seja lá como você quer chamar isso, ela funciona sem qualquer esforço, ela funciona sem atrito, ela funciona espontaneamente. Deixa eu te perguntar, quanto esforço você precisa fazer para respirar? Quanto esforço você precisa fazer para fazer a sua digestão? Quanto esforço você precisa fazer para manter o seu corpo vivo? Nenhum. A inteligência da natureza, a inteligência da natureza, ela é leve, ela flui com naturalidade, a menos, obviamente, que algo esteja desequilibrado. Aí você vai começar a ter problemas. Mas o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a inteligência do universo não é linear. E isso é um problema nosso. Por quê? Porque o raciocínio, a nossa razão, ela é linear. Por quê? Porque quando você está aqui, você está nesse quadrado, e você projeta alguma coisa para o futuro, você quer que essa coisa que você projete, que ela aconteça exatamente como você projetou, que é uma coisa linear. Você quer A, e aí você traça um projeto B, um trajeto B, e você acha que só existe uma possibilidade de A se concretizar. E essa possibilidade precisa ser B. E aí o que você faz? Quando essa
linear, 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 quando é essa linearidade, não sei como se pronuncia essa palavra, mas quando essa sua intenção linear, quando ela não, quando ela sai um pouco disso, quando ela não segue essa execução como você planejou, você cria resistência. Você não entende, por exemplo, que um obstáculo aqui pode ser uma coisa positiva. Você quer que as coisas funcionem exatamente como você planejou, e é ali que você cria a resistência. Você não entende que a inteligência da natureza, ela não é linear, ela é intuitiva, ela é holística, ela leva vários fatores em consideração e ela se alimenta de várias coisas. Até mesmo isso que você acredita ser um obstáculo, muitas vezes é um alimento que a inteligência do universo usa para te levar até aqui. Então, você ter essa flexibilidade, essa, essa coragem de acreditar que quando você projeta algo, esse algo pode se manifestar de várias maneiras. De várias maneiras. Tem uma pessoa que está organizando um evento. E aí ela quer colocar 300 pessoas nesse evento. Quer colocar 300 pessoas. E eu estou vendo nas conversas que eu tenho com essa pessoa que existe toda uma preocupação em colocar 300 pessoas nesse evento. Aí eu perguntei, mas por que tu tanto quer 300 pessoas? Ah, não, aí ela diz todos os fatores pelos quais 300 pessoas vai ser importante para a empresa, para o empreendimento dela. E eu disse, mas quem disse que 300 pessoas vai ser mais importante do que 100? Ah, não, eu acho, porque 300 é 3 vezes mais que 100. E eu estou organizando todo um evento e eu queria que mais pessoas pudessem tirar proveito desse evento. Por quê? Porque aí essas pessoas vão produzir mais. O que eu quero dizer com flexibilidade, com não linearidade? Esse pensamento ele é linear. Você faz um cálculo de que 300 pessoas é melhor do que 100. Agora, e se essas 100, por serem menos pessoas, terem mais acesso ao conteúdo, aos palestrantes, será que não é possível que, a longo prazo, essas 100, por terem esse contato mais próximo, não vão produzir muito mais do que essas 300 que vão ficar no oba-oba e que não são pessoas comprometidas? Na verdade, aqui tu vai ter 100 pessoas comprometidas, aqui tu vai ter 300 pessoas que tu colocou a paulada dentro do teu evento. Estou usando esse exemplo para dizer para você que você não sabe se 300 é mais importante que 100. Talvez o universo está querendo dizer, ó, para você cumprir a tua intenção, você precisa botar 100. E você está dizendo, eu preciso botar 300. Mas você não confia no processo natural das coisas, porque você quer seguir a sua programação linear. E o que acontece? Você agora vai botar todo o teu esforço para botar 300 pessoas no evento, ao invés de 100. O evento não vai ser o mesmo, porque ao invés de colocar energia no evento, você coloca energia em colocar pessoas para o evento, e aí você vai ter 300 pessoas, o evento não vai ser o que poderia ser. Eu estou usando isso como um exemplo para você entender o que eu quero dizer com confiar no processo e não ficar preso àquilo que você projeta. Outro dia eu usei o exemplo
do Jardim Botânico de Curitiba. Eu sei que aqui tem muitas pessoas de Curitiba. O Jardim Botânico de Curitiba é uma coisa muito linda. Né? Se você tem ideia de uma foto do Jardim Botânico, se você conhece o Jardim Botânico, as pessoas viajam do Brasil inteiro para olhar o Jardim Botânico. Por que, que o Jardim Botânico é bonito? Porque é tudo ordenado, tudo limpinho, tudo organizado, tudo. Mas preste bem atenção, ele só é bonito para a mente, para nossa mente racional, porque é a ação da mente racional sobre o universo, a natureza. Então, o Jardim Botânico de Curitiba, ele é totalmente, aos olhos da natureza, um caos. Aos olhos da natureza, do universo, o Jardim Botânico é uma aberração. Por quê? Porque nada daquilo segue a fluidez, a naturalidade, a espontaneidade da ordem do universo. É um caos. Quer saber como o Jardim Botânico de Curitiba é um caos? Tira todos os biólogos, todos os operários, todas as pessoas que cuidam do jardim por um ano. E aí tu vai ver o que aconteceu com o jardim. Aí você, a sua mente, vai chegar lá e vai dizer: meu Deus, era tão bonito e virou um caos. Não, era um caos e agora a ordem do universo tomou conta. Onde é que, olhando do ponto de vista da inteligência universal, onde que está o caos? No jardim botânico ou num mato onde nenhum ser humano chegou até hoje? De acordo com o universo, a ordem é o mato, é a floresta, é a selva. É ali que tudo está em ordem. É ali que tudo se encaixa direitinho. O jardim botânico, ele é uma coisa completamente fora da ordem do universo. Por isso que você precisa ter um batalhão de gente cuidando para manter o caos. Quer dizer, para manter a ordem do universo fora do que está acontecendo ali. Por que isso é importante? Isso é importante porque na nossa vida acontece a mesma coisa. Você organiza tudo na sua cabeça, você cria um jardim botânico na sua cabeça. E aí você quer que esse jardim botânico seja a ordem do universo. Mas não dá. Por quê? Porque a ordem do universo não é linear. Ela não funciona. A sua razão não tem nada a ver com a ordem do universo. A mente, ela tem função, ela é importante, mas ela não pode se sobrepor à ordem natural das coisas. E por isso que nós criamos resistência. Por quê? Porque você não aceita o fato, comparando com o jardim botânico, você não aceita o fato de que toda hora você tem que manejar e cuidar o jardim para que ele fique bonito. Mas bonito para quem? Bonito para quem? Solta uns coelhinhos lá, solta uns veadinhos lá, solta uns. Não tenho nada contra o jardim botânico, estou usando isso como exemplo, tá? Mas solta uns animais silvestres lá, eles não vão dar a mínima para tudo aquilo ali. Tá? Por quê? Porque para eles isso não é bonito. Não faz parte da natureza ser bonito ou feio. Eles vão tirar proveito daquilo que eles podem tirar proveito. Mas o que acontece, que eu quero que você entenda, é que sempre que você estabelece uma ordem na mente e você quer que essa ordem se execute da forma como você a planejou, você cria resistência. O que é resistência? Você não aceita o fato das coisas não serem como você imagina que elas deveriam ser. Como se você tivesse o domínio, como se você tivesse o controle do todo. Você não tem. Então, você tem que dar alguma
confiança, você tem que dar alguma, eh credibilidade para essa inteligência maior, quando ela impõe algum obstáculo, ao invés de você reagir negativamente, você dá um passo para trás e você observa, você analisa, você se pergunta, sem estresse, sem preocupação, sem reação, sem frustração. O que que eu estou querendo dizer aqui? Se você está em harmonia com a natureza, em harmonia, em sincronicidade com o todo, se você está assentado no conhecimento do seu eu verdadeiro, se você não investe, porque estar assentado no conhecimento, em conhecer o seu eu verdadeiro, significa você estar alinhado com esse momento. O que que é estar alinhado com esse momento? É você não se opor a esse momento, porque todo momento, alguma coisa se manifesta dentro desse momento. Então eu expliquei isso, lá atrás, mas às vezes a gente não capta isso. Quem é você? Você é o agora. Sem você não existe agora. O que que é o agora? Agora é a vida. O que que é a vida? A vida é presença. Tudo isso acontece é a mesma coisa. Então, esse aqui é o agora. Dentro desse agora, coisas se manifestam. Então, por exemplo, pode ser uma circunstância, pode ser uma pessoa, pode ser um obstáculo que se manifesta agora na sua vida. Estar alinhado, estar assentado no conhecimento do eu é você aceitar essa circunstância, aceitar essa esse obstáculo, aceitar essa pessoa, ao invés de resistir. Então, você está indo numa direção e você encontra um rio. Ok, isso é um obstáculo no caminho. Esse obstáculo ele não está certo, ele não está errado, ele não é um castigo, ele não é uma punição, ele não é nada, ele é um obstáculo. O que que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que atravessar esse obstáculo. E fazer isso sem resistência, fazer isso sem se opor àquilo que é. Porque não faz sentido você se opor àquilo que você é. Isso é você estar assentado sobre o conhecimento do seu eu verdadeiro. E quando você faz isso, quando você não cria resistência, você pode criar o que você deseja sem muito esforço. Você pode criar as coisas na sua vida. A resistência, não. A resistência, ela cria o oposto daquilo que você quer. Então, isso é a fé. Você precisa ter fé. Fé no quê? Não é fé em algo. Você precisa, a fé significa você viver em harmonia ao fluxo natural da vida. Por quê? Porque você acredita no fluxo natural da vida. Isso é ter fé. Não ter fé significa você querer se opor ao fluxo natural da vida. Então, o que que acontece? Você precisa confiar na vida, confiar nas coisas que se apresentam na tua frente como sendo algo favorável e não algo negativo. Porque, no final das contas, nada é favorável, nada é negativo. Tudo é o que é. O favorável e o negativo são julgamentos da nossa mente. Você vê uma coisa, você diz, meu Deus, isso não deveria ter acontecido, agora ferrou tudo. Ferrou tudo o quê? A tua ideia, o teu plano. Mas será que ferrou mesmo?
Será que você não pode sair muito mais forte dessa adversidade do que você entrou? E se você sair mais forte, se você aprender mais, qual o problema? Isso é uma coisa negativa ou uma coisa positiva? Então, você ter essa relação com as coisas que acontecem à sua volta, quer dizer, solta o freio, solta o breque. Resistência é um freio de mão puxado. Então, confia, nada de ruim vai acontecer, nada de mal vai acontecer. E isso é você entender, de certa forma, também o que é amor. Você viver no amor. O eu verdadeiro é o amor. Você não consegue ter resistência quando você está estruturado sobre o amor. O amor não é resistência. O oposto do amor é resistência. E quando as suas ações são motivadas pelo amor, e quando eu falo amor, pelo amor de Deus, não pense que é o amor em relação a outra pessoa. Não é amor em relação a nada. É o amor como sendo a essência de quem você é. É o amor como sendo uma fragrância que exala de você. E aí você chega aí diante de uma pessoa e você precisa puxar a orelha dessa pessoa, chamar a atenção dessa pessoa, mas você faz isso com amor e não com raiva, com ódio. Aí você precisa lidar com uma doença e você lida com essa doença com amor e não com raiva, com ressentimento, com mágoa, como isso pode acontecer comigo. Aí você lida com uma adversidade e você lida com ela com amor. Por quê? Porque a natureza toda, ela se mantém unida pela energia do amor. A natureza, resistência não é amor. E quando você, é, o que que é não amar? É você buscar exercer o poder e o controle sobre as pessoas, porque aí o que que você quer fazer? Você coloca a tua ordem, a tua maneira de ver as coisas diante da ordem do universo, e isso vai sugar muita energia de você. Você vai desperdiçar muita energia. Pense comigo, por que que a gente tem tanta dificuldade em ter dinheiro e outras pessoas conseguem ter dinheiro com tanta facilidade? Eu acho que eu falei isso numa live na semana passada. Eu quero que você pense muito sobre isso que eu vou explicar nos próximos 5, 10 minutos. Pense muito sobre isso. Mastigue isso, leve isso com você. Porque muitas pessoas têm problemas com dinheiro. Então, o que que acontece? Essas coisas, dinheiro, insatisfação, sofrimento, todas essas coisas, quando você vive da escassez, quando você busca dinheiro por causa da escassez, quando você busca dinheiro para se livrar da insatisfação, quando você busca dinheiro porque você acha que isso vai te trazer felicidade, você vai desperdiçar uma enorme energia perseguindo uma ilusão de felicidade. Então você pode estar seco, você pode estar devendo, mas você pode desfrutar a felicidade da vida desse momento. A falta de dinheiro não é razão para estar insatisfeito. A falta de dinheiro não é razão para você sofrer. A falta de dinheiro, a falta de um homem, a falta de uma mulher, a falta de uma família não são razões para você estar triste, para você estar insatisfeito, para você estar revoltado. Você pode estar satisfeito, você pode estar feliz, você pode estar alegre sem essas coisas. E se você conseguir entender isso,
E se você se tornar uma pessoa satisfeita, uma pessoa alegre, uma pessoa plena, uma pessoa abundante, é muito mais simples você ganhar dinheiro do que de um estado de insatisfação, de um estado de frustração, de um estado de infelicidade. É a mesma coisa é em função dos relacionamentos. Quando você busca dinheiro somente por satisfação pessoal, você cria essa ideia do jardim zoológico. Você interrompe o fluxo de energia natural, o fluxo de energia que vem em direção a você. Você interfere na manifestação da inteligência da natureza. Por quê? Porque dinheiro não é uma coisa que você ganha, que você acha, que você atrai. Dinheiro é uma coisa que vem em troca daquilo que você dá. E quando seus atos são motivados pelo amor, quando você vai no fluxo da vida, quando você tem fé, quando você acredita na vida, não há perda de energia. Ao contrário, ao invés de perder energia, a sua energia vai se multiplicando e vai se acumulando. As pessoas à sua volta, você mesmo, tudo isso vai trazendo mais energia para você. Da mesma forma que a energia negativa também, a resistência. Meu pai sempre tinha um dizer, ele dizia assim: a desgraça nunca vem sozinha. Por quê? Porque quando começa uma desgraça, logo vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Só que a desgraça não vem, você cria a desgraça. Então, quando você age leve, espontaneamente, naturalmente, quando você solta, quando você larga dessa necessidade, dessa preocupação de se tornar alguém, quando você deixa esse peso, essa nuvem pesada se dissipar, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais natural, e você tem que viver a vida assim. Aí você vai acumulando energia, e a energia extra que você consegue juntar e desfrutar, ela pode ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para ganhar dinheiro. Mas sem criar de novo esse peso, essa necessidade, essa angústia, essa competição com não sei quem ou com o quê, mas parece que você precisa provar algo a alguém. Quando você precisa provar algo a alguém, você está competindo com alguém. Então, sempre pense no seu corpo como um mecanismo controlador de energia. O seu corpo, ele é um mecanismo que controla a energia. Então, imagine o seu corpo como essa máquina que controla a energia. E o que acontece? Ela tem a capacidade de gerar energia e ela tem a capacidade de armazenar e de utilizar energia. Aí eu te pergunto, que tipo de energia você costuma gerar? Porque a energia que tu gera, tu precisa fazer algo com ela. A energia que tu gera, tu vai ter que armazenar ela. Ou tu vai ter que esvaziar, sei lá, mas tu criou energia, onde é que vai estar essa energia? Então, a minha pergunta é a seguinte: você tem criado energia de resistência ou você tem criado uma energia que é bem o contrário, uma energia que eu chamaria isso de amor, de leveza, de espontaneidade? Como é que, se você pudesse pegar a energia do seu corpo e botar ela dentro de um vidrinho, dentro de um pote, você coloca que essa energia ela ia ser transparente como essa água ou ela ia ser densa, pesada? Preocupação é uma energia leve, espontânea, natural ou ela é uma energia pesada? A insatisfação, a frustração, o ressentimento, a mágoa, a inveja, o ciúme, a vontade de controlar, de manipular.
Essas coisas são energias espontâneas ou elas são energias pesadas, energias densas? Que tipo de energia você está gerando no dia a dia? Então, o seu corpo é esse mecanismo que cria energia, que armazena a energia que tu cria, ela fica em algum lugar, e você precisa utilizar essa energia. Então, se você soubesse, se você aprender como gerar, armazenar e utilizar a energia da vida, a energia do amor, a energia da contribuição, a energia da espontaneidade, a energia da leveza, e se você aprender a utilizar essa energia de maneira eficiente, você pode criar o que você quiser, porque você cria as coisas com a energia que você tem. E isso é muito fácil de entender. O que que você faz quando você acumula energia de raiva? Você vai criar alguma coisa com essa energia. O que que você cria com uma energia de raiva? Você vai bater em alguém, você vai ser rude, áspero com alguém, ou você vai bater em alguém, ou você vai bater uma porta. O que que você cria com essa energia da raiva? Agora, o que que você cria com a energia da insatisfação? O que que você cria com essas energias? Essas coisas a gente tem que pensar, a gente tem que se perguntar. E quando e aí vem essa importância do que nós estamos estudando, principalmente em relação às séries que eu pedi para vocês estudar, Viva da Essência, os 7 níveis da evolução pessoal, as 4, 5 primeiras aulas dessa série, onde eu expliquei o que é o falso eu, como é que você vive de um dos dois, em um dos dois mundos, por quê? Porque quando a sua atenção se volta para satisfazer o seu falso eu, que é resistência, quando você precisa, quando você busca aprovação, validação, você consome uma energia extraordinária, uma energia monstruosa. Se você busca o poder e o controle sobre outras pessoas, pense o quanto você gasta. Não sei, de repente você tem um relacionamento meio torto com alguém, ou você está querendo agradar alguém, ou chamar a atenção de alguém. Pense a energia que você gasta na aprovação dos outros. Quanta energia você desperdiça com pequenos pensamentos de raiva, de insatisfação, de frustração. Se essa mesma energia que você usa para essas coisas fosse uma energia de outra ordem, e se essa energia de outra ordem fosse recanalizada e utilizada para criar coisas que você quer, como é que seria a sua vida? Porque você não pode ter dois tipos de energia ao mesmo tempo. Se você tem raiva, antes de você ter uma energia de paz, de tranquilidade, de amor, você tem que dissipar essa energia de raiva. Você não pode ter metade do seu eu com raiva e a metade do seu eu com paz, com tranquilidade. E entenda sempre esse movimento do seu corpo como um controlador de energia. Que tipo de energia você está criando? Volte para a aula 13 e 4 dessa série, dessas últimas aulas. A aula 13 e 4. Tem as duas aulas sobre medo, daí a terceira e a quarta. Volte para essas aulas e estude em que mundo você vive. Se você vive do seu eu verdadeiro, o que é o eu verdadeiro? O eu verdadeiro, isso é muito importante, viver do eu verdadeiro significa exatamente o quê? Viver do eu verdadeiro significa que você não precisa de mais nada, que você não precisa de mais absolutamente nada
para querer ser alguém, para querer engrandecer a sua noção de eu. Preste bem atenção. Viver do eu verdadeiro é você estar plenamente satisfeito com o que você é. Porque o que você é não tem nada a ver com o que você tem. Então, você pode querer coisas no mundo da forma. Você pode querer ter coisas, mas você entende que nada do que você tem define aquilo que você é. Então, você viver do eu verdadeiro não é uma coisa abstrata, não é uma ficção na minha cabeça. Viver do eu verdadeiro é você ser isso aqui. E isso basta. Viver do eu verdadeiro significa que nada do que você tem ou não tem muda quem você é. Por quê? Porque você é. O que é viver do falso eu? O falso eu, ele sempre busca alguma coisa, ele sempre busca alguma coisa para engrandecer o eu, porque o eu, o falso eu, a ideia que você tem na cabeça, ela é abstrata. Isso é a única coisa real. Isso é abstrato. Então, toda vez que você diz, eu preciso de mais conhecimento, para que você precisa de mais conhecimento? Para a experiência que eu quero realizar. Perfeito. Mas eu preciso de mais conhecimento para me tornar alguém. Falso eu. Ilusão. Eu preciso de mais dinheiro. Por que você precisa de mais dinheiro? Ah, porque eu tenho esse sonho de morar naquela casa do campo e tudo mais, e eu quero comprar a casa do campo. Perfeito. Quero mais dinheiro, por quê? Porque eu preciso ser feliz, não aguento mais o lugar onde eu moro. Está me matando, está me deprimindo. Eu preciso a casa de campo para ser feliz. Falso eu. A casa de campo, ela vai te dar mais conforto, ela vai ser melhor do que o apartamento apertado que você está? Sim. Mas a casa de campo vai mudar quem você é? Não. Não. E é uma ilusão achar que a casa de campo vai mudar quem você é. E isso é difícil de entender quando a gente é o falso eu. Porque o falso eu vai dizer, mas como é que eu não vou ser mais feliz se eu tiver uma pessoa que eu amo do meu lado? Como eu não vou ser mais feliz, mais completo se eu tiver mais dinheiro? A sua condição de vida pode melhorar, mas quem você é não vai mudar. Por isso que você vê um monte de pessoas que são podres de ricas e elas estão completamente desmioladas porque elas precisam de mais dinheiro, elas precisam de mais, porque toda aquela Ferrari, toda aquela mansão, toda aquelas bolsa Chanel, Gucci, Louis Vuitton, não sei o que, tudo isso ainda não é o suficiente. O que mais você precisa? Eu não sei, mas eu preciso de mais alguma coisa. Por quê? Porque o que eu tenho ainda não me satisfaz. Então, o que eu estou advogando aqui? Pobreza? Não, absolutamente não. Você pode ter um belo estilo de vida, mas presta atenção, você só vai ter um belo estilo de vida se você estiver livre das coisas que você tem. A maioria dessas pessoas que você vê aí se esnobando, se exibindo, o que acontece? Essas pessoas, elas têm toda essa vida de luxo, mas por dentro elas se sentem tão vazias como você, como eu, entendeu? Elas se sentem tão vazias como qualquer um. Por quê? Porque nem essas bolsas Chanel, nem esse sapato, não sei como que se chama, esse sapato da sola vermelha, Louboutin,
Nem esse sapatinho de camocim, sei lá, do Gucci Gabbana, isso não resolve o problema delas. Então, você entender isso, que você pode ser feliz com o seu chinelo Havaiana, mas você não precisa ter um chinelo Havaiana para ser feliz. Porque o falso eu, aqui, ó, o falso eu, ele sempre está procurando coisas para se apegar. E essa coisa não precisa ser dinheiro. Essa coisa pode ser miséria. Essa coisa pode ser sofrimento. Se tu não pode ser o mais rico, tu pode ser o mais pobre, o mais miserento, o mais injustiçado. Isso é mais. O falso eu, ele quer mais. Mais riqueza, mais pobreza, não importa o que, ele quer mais, ele sempre busca mais. Por isso que uma pessoa, quando ela entra naquele caminho da desgraça, do sofrimento, ela tende a cada vez se afundar mais. E se tu disser para ela, você precisa sair disso, você precisa sair disso, ela faz o escarcéu. Por quê? Você não me entende, você não está no meu sapato, você não está na minha pele. Ela sabe exatamente por que ela está no sofrimento. É uma coisa engraçada. Tem uma pessoa que eu conheço há muito tempo e ela conseguiu muito dinheiro, mas é uma pessoa extremamente ambiciosa, uma pessoa extremamente avarenta, uma pessoa, assim, o falso eu descrito. A biografia dessa pessoa é a biografia do falso eu, e tá tudo bem, só que ela sofre. E aí ela vivia me pedindo ajuda. Me ajuda, eu preciso de você, alguma coisa está faltando. E aí eu disse, eu não sou a pessoa que tenho que te ensinar, porque eu sabia que se eu dissesse para ela o que eu pensava, essa pessoa ia se afastar. Por quê? Porque ela não quer se libertar da ambição, do orgulho, da empáfia, da arrogância, da prepotência. Ela quer alguém que conserte os estragos que a ambição, a ganância, a empáfia, o orgulho causam. Você está entendendo isso? Ela não quer se libertar dessa, desse ar de grandeza que essa pessoa construiu em torno de si. O que ela quer? Ela quer consertar os prejuízos que esse ar de grandeza causa nela, que ela não sabe que é esse ar de grandeza que causa. E aí, de tanto, essa pessoa me insistiu, eu disse, então tá, eu vou te dar as primeiras lições. Aí eu falei para ela como que funciona o mundo dela, no meu ponto de vista, e que se ela quer minha ajuda, esse é o caminho e tal. Adivinha o que? Essa pessoa nunca mais falou comigo. Por quê? Porque ela não queria saber o que eu tenho para dizer. Ela está vivendo o drama, o trauma dela e não é feliz, mas essa é a nossa problemática. Nós não queremos mudar a nós mesmos, nós não queremos abrir mão do nosso conhecimento, o conhecimento em relação ao mundo, o conhecimento em relação ao trabalho, o conhecimento em relação ao dinheiro. Nós não queremos abrir mão disso. Nós queremos que alguém conserte os estragos que os nossos pontos de vista fazem na nossa vida. Então, se alguém senta contigo e diz, ó, cara, você está completamente indo na direção errada. Você deveria olhar mais para isso, mais para aquilo. A pessoa não vai concordar contigo, mesmo quando ela pede a tua ajuda. Por quê? Porque ela sabe qual é o caminho. Ela só não quer conviver com os percalços desse caminho. Então, quando o seu ponto de referência é o falso eu, você vive dessa forma. Agora, quando o seu ponto de referência interno é a sua essência, é o seu eu verdadeiro, quando você se torna imune ao criticismo, você se torna, e não é uma coisa de, não me importo mais, não, é literalmente, não é mais problema seu. A crítica que a outra pessoa tem a teu respeito, eu chamo isso do paradoxo da apatia no livro Óbvio que Ignoramos. Você se torna apático a isso. Porque
você não se afeta mais emocionalmente, mas ao mesmo tempo você analisa a crítica. Você não se afeta emocionalmente, você não reage, você é apático, mas é paradoxal, porque ao mesmo tempo você acolhe essa crítica e você olha. Por quê? Porque muitas vezes as críticas, elas são profundamente reveladoras. Elas podem revelar pequenos erros, pequenos pontos fracos nossos. E se a gente tiver essa astúcia, essa leveza de acatar a crítica e olhar, não, isso não faz sentido. Se joga fora. Opa, olha aqui, ó, isso pode ser verdade. Eu falo isso sempre com o Otávio, eu digo, Otávio, ó, veio uma crítica, essa pessoa pode ter razão, vamos analisar isso. Às vezes tem 6.000 alunos do clube, uma pessoa critica, aí a pessoa diz alguma coisa, aí Otávio diz às vezes assim para mim, mas é uma pessoa, eu digo, não estou julgando, analisando a pessoa, é uma crítica, é uma opinião da pessoa, ela pode estar certa, muitas vezes não está, muitas vezes está. Então, ser imune ao criticismo não significa que você vai ignorar o criticismo. Ser imune significa que isso não vai se afetar mais. E você não vai mais temer desafios. Eu não tenho medo de desafio nenhum. Pode aparecer coisas terríveis na compreensão de muitas pessoas, mas não aconteceram, não acontecem. Quando vier esse desafio, essa adversidade, a gente vai saber lidar, mas a gente não precisa mais ter medo disso. A gente não teme mais isso. Então, quando você vive mais próximo ao seu eu verdadeiro, quando a sombra do falso eu enfraquece, você começa a dominar o poder do amor. E você pode usar a energia criativamente para a experiência da riqueza, a experiência da abundância, a experiência da evolução, porque nós estamos aqui para evoluir. A única coisa que nos impede de evoluir é a resistência que nós mesmos criamos. Uma grande quantidade de energia que nós temos, tá? É usada para sustentar o nosso orgulho. Pense sobre isso. Sustentar o nosso orgulho, defender a nossa imagem, defender nossos valores, defender nossos princípios. Por que tu precisa defender? Ah, mas se eu não defender, o que tu está defendendo na verdade? Sério, o que tu está defendendo? Ah, estou defendendo minha honra. O que tu está defendendo na verdade? Teu orgulho. Se você conseguisse perder um pouco desse orgulho, a pessoa diz: tu está errado. Tá bem, eu estou errado. Quantas vezes eu erro? O tempo todo a gente está errando. Então, se alguém diz: tu está errado, isso não está certo, tá bem? Então me diz como é que tu acha que eu deveria fazer. Mas olha a reação que isso cria. Quando alguém diz: você está errado, o que você sente? Se a gente conseguisse perder um pouco desse orgulho, duas coisas extraordinárias iam acontecer. Primeiro, a gente ia se livrar, ou melhor, a gente ia libertar, essa é a palavra certa, a gente ia libertar essa energia que tenta preservar a noção ilusória de nossa grandeza. Eu tenho que defender minha honra, tenho que defender minha moral, tenho que defender minhas virtudes, tenho que defender. Isso tudo é preservar a noção ilusória de nossa grandeza, do quanto eu sou grande. Eu preciso defender o quanto que eu sou especial, o quanto que eu sou grande. Então a gente ia poder liberar essa energia e a gente ia ter energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo que existe dentro de nós. E a gente
poderia usar essa energia, investir essa energia para criar a realidade que a gente quer. Então, sempre tenha em mente, isso é muito profundo, isso é muito importante. Isso mudou a minha vida, isso já afetou a vida de muitas pessoas aqui do clube, já mudou muito a vida de outras pessoas nas mentorias, que é você entender qual é o seu ponto de referência. Seu ponto de referência é o falso eu ou seu ponto de referência é o eu verdadeiro? E onde você aprende isso? Você aprende isso aqui, você aprende isso nas mentorias que eu disse para você. Se você já fez Viva da Essência, se você já fez os 7 níveis da evolução pessoal, mas isso é o nosso propósito primário. A abundância e a plenitude está naquilo que você é em essência. Quando você encontrar isso, isso começa a vazar de você, a aflorar de você. E isso muda a vida de vocês, como mudou a minha e como mudou de muitas outras pessoas que eu sei, porque a gente trabalhou junto a essa questão. A Rosaura está dizendo, eu mudei na mentoria Vida Sem Limites. O que é essa mudança? Ganhou um saco de dinheiro, ganhou na loteria? Não. Há uma mudança, uma transformação no nível de consciência. A vida permanece a mesma, mas você muda. E quando você muda, não tem como a vida continuar sendo a mesma. Porque você é a fonte de tudo. Você é a origem de tudo. Da sua vida, do seu mundo, é você. Sem você, o seu mundo não existe. Vocês estão entendendo isso? Então, isso é muito importante. Isso é importante para ganhar dinheiro, isso é importante para o relacionamento, isso é importante para ter paz, isso é importante para todas as áreas da nossa vida. A grande problemática do ser humano é a inconsciência, é a ilusão, é a estupidez. Existem pessoas inconscientes com muito dinheiro, é o que mais há. Você pode ganhar dinheiro sendo inconsciente. O falso eu, ele é extremamente esperto em ganhar dinheiro. Vocês vão ver, se a gente fizer esse estudo, vocês vão ver o que é o falso eu em termos de esperteza para ganhar as coisas. Só que a mudança real que a gente quer, ela não acontece. Você quer ter dinheiro, mas você quer ser livre para usufruir esse dinheiro. E não ser preso a esse dinheiro. Então, pessoal, essa é a minha aula de hoje. Na semana que vem, a gente vai avançar mais nessa questão, nessa linha, tá? Então, agora sim, abriu aqui, só quero mostrar para vocês, tá? O que que é esse... O que que é esse... Quando você assinar, tá? É aqui, o meu é em inglês, então aqui é subscription. Mas se você quiser, ó, se você muda, você vai ter um segundo Instagram apertando nessa coroa aqui, ó. Você aperta nessa coroa e abre um segundo Instagram. E esse segundo Instagram, ele vai, aí você vai ter todas as aulas que a gente fez, que a gente faz ao longo do dia. Que são aulas diferentes, obviamente, do que essas, mas eu só estou respondendo a pergunta de vocês. Você clica aqui, tá? E aí aparecem aqui os conteúdos, esses são os conteúdos. Nós estamos no dia 4, tá? Nós começamos no dia 1 e eu estou marcando por dia 4. Então, se você quiser fazer parte desse clubinho, é R$ 7,90 por mês. Mês inteiro, R$ 7,90, e você vai lá, clica em assinar, e amanhã a gente já se encontra. Pessoal, uma boa semana para vocês. Dê uma olhada nessa aula, continue os estudos, dê uma reforçada no programa do ciclo de 90 dias, não pare, não pare, porque logo a gente vai vir com outro programa, e vai ser um programa pesado,
e aí você não vai ter mais esse tempo, porque essa mentoria aqui, se a gente decidir fazer, o clube vai ter uma mudança. Nós vamos fazer 2 aulas por semana. Nós vamos continuar com a aula na segunda e nós vamos fazer uma aula quinta-noite para a gente poder matar esse livro em poucas semanas e fazer isso de uma maneira profunda para que você nunca mais precise mexer nesse conteúdo, mas você vai ter toda essa compreensão, tá bom? Tamo junto, até segunda-feira, um forte abraço.